Oi gente, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Eu vim aqui para mais um vídeo. Dessa vez é um vídeo diferente, porque não é um vídeo de vlog de leitura, é um vídeo de resenha, como se fosse uma resenha. Eu vou falar os lidos desse ano até agora. Eu queria dizer que assim, eu tô gravando esse vídeo dia 22 de setembro. Então, pode ser que amanhã eu comece um livro novo, ou então que eu termine o livro que eu já comecei. Então, enfim, esse vídeo só vale até 20 de setembro. Depois disso, provavelmente deve ter mais livro, mas é isso. Eu tô aqui num cenário diferente, com o meu caderninho de leitura. E é isso. Vamos começar. O primeiro livro que eu li esse ano foi Como Se Fôssemos Vilões. Que não foi o primeiro livro que eu li, na verdade, foi o primeiro livro que eu terminei. Mas eu não tenho o que dizer sobre Como Se Fôssemos Vilões. Ele é, tipo, o livro da minha vida. Eu vou panfletar ele até o dia da minha morte. Eu li ele por causa de um vídeo que eu vi no TikTok e eu fiquei apaixonada pelo livro, porque a história dele é simplesmente perfeita. O livro conta a história de um homem que vai preso por um crime que não necessariamente ele cometeu, e 10 anos depois ele é solto. E então o policial que prendeu ele pede para ele contar a história do zero, porque ele não acredita que realmente ele tenha cometido esse crime, mesmo ele tendo sido acusado, mesmo que ele tenha sido dado como culpado, né, pelo crime. E esse crime ele desviveu uma pessoa, não posso falar essa palavra aqui, porque senão eu vou levar negócio do YouTube, mas ele desviveu uma pessoa e, enfim, essa pessoa era do grupo de amigo dele, porque basicamente, Oi filha, eu tô na minha sala então, tem cachorro. Filha, Kiki? Filha? Filha? Vem cá. Então, continuando, tava falando, porque eu tive que abrir a porta pra Cristal, minha cachorra. Basicamente, esses amigos estudam numa escola de artes. São 7 amigos. Eles estudam numa escola de artes cênicas. E meio que eles sempre fazem os mesmos papéis, sabe? Tipo, eles eram uma turma gigantesca e no final do ano sobrou, tipo, só eles, no final da escola. Eles estão no último ano. E aí, basicamente, tipo, eles sempre fazem os mesmos papéis. Então, o garoto certinho e, enfim, o mocinho, ele faz o mocinho. A menina que é, tipo, cheia de nome toque faz tipo, a princesinha, a patricinha. Aí, tipo, a menina estudiosa faz a menina estudiosa. Aí, tipo, o alívio cômico do grupo faz um personagem alívio cômico. É sempre assim. E então começa, tipo, as coisas meio que darem errado quando esses papéis são trocados. Então, o cara que fazia o alívio cômico, tipo, de repente ele começa a fazer o principal. E aí, tipo, as pessoas ficam meio, o que tá acontecendo? E começa meio que as coisas a dar errado. E então, a pessoa vira camiseta de Saudades Eternas. Ela encontra Jesus, ela, sei lá, não sei, vira Vasco, né? E todo mundo começa, tipo, a entrar num negócio, porque encontram o corpo do cara. O que a gente faz? A gente se entrega, a gente tenta achar o culpado, a gente só finge que não sabe de nada, porque tem umas pessoas que não sabem mesmo. O que a gente faz? E aí, o livro, ele conta a história do Oliver, que é o personagem principal, e ele conta como foi pra ele aquela experiência de ser preso por um crime que não necessariamente ele tenha cometido. É um livro sensacional, a estética do livro é perfeita, é linda, a escrita é maravilhosa, tem vlog de leitura dele aqui no canal. E eu não tenho como explicar o que foi esse livro pra mim. Foi a primeira experiência com um livro de suspense que eu tive, e foi muito boa. Eu não consigo falar muito sobre ele aqui, porque eu já tenho um vídeo falando sobre ele, e eu nem sei como definir essa leitura mais. Então, eu acho que eu diria que é o meu livro favorito, assim, desse ano, com certeza. É Como Se Fôssemos Vilões, e eu dei 5 estrelas e favorito pra ele, porque ele é simplesmente perfeito. Tem horas que você pensa, meu Deus, eu acho que é essa pessoa. E tem horas que você pensa, não é outra. Eu fiquei feliz que eu acertei. Tipo, eu tinha 2 suspeitas e eu acertei. E eu fiquei feliz, mas, enfim, sei lá. É estranho. É bizarro como esse livro, ele mexe com a sua cabeça. Enfim, é isso. O próximo livro é... Eu sei que vocês fizeram no verão passado. Esse é polêmico, porque eu sei que tem muita gente que gosta e tem muita gente que odeia. Eu sou do grupo de pessoas que não tá nem aí. Porque, assim, eu acho que ele foi um livro ok. Ele me entreteu no momento que ele tinha que me entreter. E ele é dito como um romance. Mas, assim, de romance eu acho que não tem nada. E eu não sei nem explicar, mas o livro, ele conta a história de uma menina. Aliás, de um quarteto, né, de 4 amigos. Que acabam desvivendo uma pessoa, sem querer. Eles atropelam uma pessoa e essa pessoa vai de encontro com, né, Jesus. E aí, é isso, tipo, essa pessoa morre e o que a gente faz agora? Tipo, esse garoto tá morrendo, a gente se entrega, tipo assim, a gente tá bêbado, o que a gente faz? E então eles decidem, depois de um tempo, né, eles meio que, eu tive que tirar, senão ia ficar me... Depois de um tempo, eles meio que só, tipo, vivem a vida deles e desistem de assumir o crime, né, que eles cometeram, e o garoto realmente não consegue sobreviver, e a história meio que gira em torno disso. E aí, depois de um tempo, eles voltam e
basicamente alguém começa a ameaçar eles dizendo: eu sei o que vocês fizeram no verão passado. E aí é isso, a gente descobre quem fez isso, a gente deixa por isso mesmo, a gente assume que a gente cometeu um crime, o que a gente faz? E é basicamente isso a história do livro, é eles tentando saber se eles assumem o crime ou não. E assim, sinceramente, eu dei 4 estrelas pra ele, mas eu só dei 4 estrelas porque eu li ele depois como se fosse um vilões. E, tipo, como se fosse um vilões é esplêndido de bom. E eu simplesmente não consegui, tipo, dar uma nota menor porque eu tava achando que a culpa era minha de ter lido um livro tão sensacional e logo depois ter lido esse livro meio bosta. Mas na verdade o livro é meio bosta. E se eu lesse hoje, com certeza eu ia dar, tipo, 3 estrelas no máximo. Ele não é um livro ruim, só que eu acho que ele peca como um romance, porque ele não é um romance. E eu acho que ele peca como suspense, porque, tipo, tá na sua cara o que aconteceu. Tipo, é isso, tipo, ele me entreteu no que ele tinha que me entreter, mas não foi um suspense de, meu Deus, o que tá acontecendo? Oh, meu Deus, eu preciso saber. Não, tipo, tava óbvio. E o próximo livro é dessa mesma autora, que é o Por um Corredor Escuro, que muito diferente de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no ano passado, é um livro bom. É tipo ridículo eu falar isso, mas no meu ver ele é muito melhor. E ele tem uma crítica muito pior, o que me deixa meio tipo... Mas acontece, né? A vida é assim. E basicamente ele conta a história de uma menina que ela vai estudar num internato, que é basicamente uma casa. Só que essa casa é isolada no meio do mundo. Então, tipo, quando você conversa com as pessoas, você manda carta. E aí, tipo, eles estudam, ela começa a estudar lá e ela percebe que, tipo, pra uma escola tem, tipo, 4 alunos. O que é estranho. Mas aí, enfim, ela acaba meio que não ligando pra isso, ela começa a estudar e ela começa a perceber que as colegas de classe dela começam a adquirir habilidades que elas não tinham. E ela começa a ter uns sonhos bizarros que ela também não tinha. E aí, de repente, ela começa a se questionar, tipo, tá, o que tá acontecendo? Porque que desde que as pessoas vêm pra essa casa, elas descobrem talentos que elas não tinham, eu tenho sonhos bizarros pelo corredor, é estranho. E aí o livro ele meio que gira em torno da história dessa menina, que ela tenta descobrir o que ela faz na vida dela, se ela vai embora, não sei o quê, e tipo, a gente manda carta pras pessoas, as cartas não chegam, o que está acontecendo, eu preciso de ajuda, e é isso o livro, e é muito bom. Ele é um terror, assim, ele é um thriller, e ele é muito bom. Como um thriller, ele entrega muito. Ele não é aquele livro nojento que você sente nojo de ler, ele dá um pouco de medo, tipo, você se sente, meu Deus, o que tá acontecendo, eu quero saber, mas ao mesmo tempo não é nada, tipo, oh meu Deus do céu. Então isso pra mim é um ponto extremamente positivo. Ah, eu não falei, eu dei 4,5 estrelas pra ele, eu li ele em um dia, porque ele é muito bom. E o próximo livro vem, assim, o livro mais perfeito da face da Terra, junto com Como Se Fossem Vilões, esses são os meus 2 livros do ano, que chama O Paciente. O Paciente. O Paciente é um livro sobre um cara, um médico, que chama Parker. E aí ele vai pra um manicômio. Manicômio é a palavra certa? Acho que não é manicômio a palavra certa. Ele vai pra um hospital psiquiátrico. E aí nesse hospital psiquiátrico, basicamente, tem um paciente que é muito estranho. E ele é bizarro. E basicamente, pessoas meio que desvivem quando falam com ele. Ou então, se elas passam muito tempo com eles, elas querem se desviver, ou então simplesmente não conseguem mais trabalhar. E ele é um cara muito competente, porque, enfim, ele se achava, meu Deus, ele é muito autoconfiante, eu sou incrível. Eu fiz uma faculdade super cara e esse hospital é, tipo, meio bunda, então, tipo, obviamente eu vou conseguir curar ele, a culpa é dos médicos. E então ele começa a tentar curar esse paciente. Mas o que ele descobre é que, tipo, esse paciente, ele meio que usa o medo das pessoas, medos que às vezes tipo, as pessoas não falavam pra ele, contra as pessoas. E era por isso que as pessoas ficavam mal quando tratavam dele. E a história, ela meio que conta isso, né? Eu tô falando muito isso, essa palavra. Mas é basicamente isso. Ele tenta meio que curar esse paciente incurável, que as pessoas acreditam que faz mal pro mundo e que ele nunca deve sair de lá e que vive dopado. Mas ao mesmo tempo, ele tenta curar esse paciente e o paciente meio que tenta testar a sanidade desse médico. É basicamente isso. E o final, assim, eu não vou falar, mas é surpreendente. É a coisa mais surpreendente que eu já ouvi, porque você lê o livro, você pensa numa coisa, e aí depois eles te fazem pensar em outra, e depois eles te fazem pensar em outra coisa, e aí você entra em loop, porque você não sabe o que você faz. E tipo assim, o Parker, ele é um personagem principal sensacional. Porque ao mesmo tempo que ele é super, tipo, ai meu Deus, como eu sou incrível, a minha vida é maravilhosa, olha pra mim, tipo, olha, eu sou maravilhoso. Ele é, tipo, super quebrado por dentro. E tem momentos que ele se sente inseguro, tem momentos que ele sente medo. Eu acho que isso é muito importante. Trazer personagens reais. E eu acho que tanto o Parker quanto o Oliver, como se fossem os vilões, trazem muito isso. São personagens reais, sabe? E o que me fez, né, ficar apaixonado por ambos os dois. É isso. E, enfim, é muito bom. Esse livro, ele é extremamente cheio de gatilho. Tem estupro, tem assassinato, tem milhares de coisas. Então, tomem cuidado se vocês quiserem ler esse livro. Mas ele é muito bom. Eu não posso falar que ele não é muito bom, porque ele é muito bom. E assim, tem muitas cenas pesadas também. Eu não sei a classificação indicativa dele, mas tem sangue, tem um montão de coisa. Então, tomem cuidado com esse livro. Mas ele é muito bom. Eu não tenho como não falar que ele é bom, porque ele é muito bom. E
mesmo nas cenas mais nojentas, eu sentia nojo, porque, tipo, tinha umas cenas que são realmente nojentas. Mas eu não conseguia vomitar, não conseguia esboçar uma reação. E eu sou super estômago, tipo, leve nessa questão. Então, qualquer coisa eu vomito, qualquer coisa me dá nojo, tipo, com filme, série, essas coisas. Mas, por incrível que pareça, eu não vomitei nenhum segundo nesse livro, eu não senti ânsia de vômito, porque parecia que eu não tinha tempo. Eu tava tão surpresa com o que tava acontecendo que eu não conseguia nem pensar em vomitar. Era, tipo, isso que tava passando na minha cabeça. E eu dei 5 estrelas pra ele, eu dei favorito. Se eu pudesse dar 1000 estrelas pra ele, eu daria, porque ele é sensacional de bom. Eu não tenho como falar mal de O Paciente, é sensacional. O próximo livro é Os Assassinatos Perfeitos. Aqui não tem quanto que eu dei pra ele. Vai ficar faltando essa informação. Mas aí, eu coloco no vídeo, tá bom? Esse livro, ele conta a história de um cara que trabalha numa loja de livros, de uma livraria, né? E basicamente essa livraria tinha um blog, e no blog ele postava, tipo, resenhas. E ele decidiu postar uma resenha sobre 8 livros que seriam um assassinato perfeito. Então, 8 livros sobre assassinatos que seriam perfeitos, que ninguém iria descobrir, ou que então, se descobrisse, não ia dar tempo de fazer nada, e etc. E aí, esse cara posta essa resenha e, muitos anos depois, um agente do FBI vem pra falar com ele e, tipo, pergunta e fala com ele e diz pra ele que tem alguém que tá recriando esses assassinatos. E então, ele é meio que convocado pra ajudar no caso, mesmo sem a permissão da polícia. E é sobre isso a história. O personagem principal, que chama Malcolm, ele é um cara de meia idade, mais ou menos. Quer dizer, não chega a ser meia idade, né? Tipo, ele é um adulto deve ter uns 40 anos. E ele é, tipo, um cara super, assim, eu diria que ele vive com luto, sabe? Isso não é spoiler, a esposa dele morreu. E, basicamente, depois que a esposa dele morreu, ele meio que, tipo, não vive por outra coisa. Ele vive o luto e ele vive o trabalho dele, que é nessa livraria. E a vida dele começa a ter muitas reviravoltas por causa desse caso do FBI. E ele começa a se intrigar, tá? Será que isso é culpa minha? Será que é alguém que eu conheço? Será que eu realmente posso ajudar? E, tipo, pessoas dessa lista, né? De pessoas que morreram, eram pessoas que ele conhecia. Então, tipo, ele fica, meu Deus, será que o cara tá tentando falar comigo de alguma forma? E, basicamente, é isso, o livro. E é um livro muito bom. É um livro sensacional. Eu não tenho como falar mal dele. Porque, cara, é impressionante a quantidade de vezes em que eu fiquei confusa nesse livro, mas confusa no bom sentido. Eu tava confusa porque eu não sabia em quem eu acreditava. Eu não sabia se eu acreditava no que a moça do FBI tava falando, eu não sabia se eu acreditava no que o Malcolm tava falando, eu não sabia se eu acreditava num outro cara que tava lá no livro falando, eu não sabia em quem acreditar, eu não sabia se, tipo, eu deveria acreditar que esse cara, ou enfim, o cara aleatório é o assassino, ou então uma moça aleatória é o assassino, quem que é esse assassino? Pelo amor de Deus, alguém me ajuda. É isso que eu penso nesse livro. E, cara, ele é muito bom, ele é sensacional. Eu não tenho como falar mal dele, porque foi uma experiência inacreditável essa leitura. E me indicou vários livros nessa mesma vibe, porque ele faz essa lista, né? A gente tem essa lista, e me fez conhecer autores que eu não conhecia e que eu fiquei com vontade de ler. Então é um livro muito bom. Esse eu indico, eu não sei a classificação indicativa dele, mas com certeza é bem alta, porque tem cenas de, né, morte. Então, se você tá lendo, se você quer ler esse livro, eu sugiro que você pesquise sobre ele antes. Mas ele é muito bom. Eu não achei ele um livro pesado, mas depende da pessoa também, né? E, como eu disse, eu não sei quanto que eu dei de estrela e nem se eu dei favorito pra ele, mas eu vou deixar aqui na tela. E o último livro dessa lista é Convite para um Homicídio, da Agatha Christie. E assim, eu posso falar que eu fiquei surpresa. Porque quando eu pensava em Agatha Christie, na Agatha Christie, eu acho que eu não pensava nisso, no que eu li, sabe? Eu pensava em uma coisa muito clássica. Tipo, eu pensava nela e eu pensava, por exemplo, nos livros de Anne. Pra quem nunca leu Anne, é uma história muito bonita, mas os livros são muito arrastados e a história é muito lenta e tudo é muito descrito. É uma leitura, tipo, chata. É uma leitura com uma escrita mais antiga, né, realmente. E eu pensava na Agatha Christie, eu pensava nisso. Eu pensava num clássico, eu pensava em, sei lá, um livro de palavras difíceis. E não é. É um livro super simples. Não no sentido de história, porque a história é super complicada e complexa e intensa. E você realmente tem que, tipo, entrar muito no livro pra entender o que tá acontecendo. Mas a escrita em si é super simples e qualquer um pode entender, o que me deixa muito feliz. Porque eu não consigo ler livros em que, tipo, nossa, eu tenho que pensar muito. Porque assim, eu já penso muito quando eu tô lendo um livro de suspense, um thriller, em que você tem que descobrir quem é a pessoa ruim, né? Enfim, quem matou, etc. Então, tipo, ter esse momento de, tipo, cara, relaxar pra ler o livro é sensacional. Eu gosto muito disso. E, enfim, eu fiquei apaixonada por esse livro. Esse livro conta a história de uma senhora, né? A gente começa com essa senhora que vive numa casa com algumas pessoas nessa casa. A melhor amiga dela de infância e os dois sobrinhos. E mais uma moça que, enfim, teve alguns problemas e
acabou morando ali também, pagando, acho que, algum aluguel, etc. E então, nessa casa, né, eles colocam um jornal nessa cidade pequena, aí colocam um aviso, não se sabe quem colocou, sobre um convite por um homicídio, realmente. Então, no jornal diz, não sei que horas, homicídio na casa não sei quem. E aí as pessoas olham no jornal e pensam que pode ser um homicídio realmente, ou se pode ser simplesmente, tipo, sei lá, uma daquelas festas em que a galera joga detetive e tal. E então a galera vai até a casa pra ver o que tá acontecendo e ver se realmente vai ser uma festa ou se realmente vai acontecer uma coisa horrível ali. E, enfim, meio que o tempo passa, a hora chega, as pessoas chegam na casa e acontece um apagão, ninguém enxerga nada. 2 tiros são feitos na dona da casa, 2 balas, e outro tiro é feito na pessoa que estava atirando. Então ela cai no chão e encontra o Vasco. Vira a camiseta de Saudades Eternas. E aí a galera, os policiais, né, eles ficam meio que se questionando. Tá, foi um suicídio? Tipo, a gente dá esse crime como resolvido porque o cara que tava atirando acabou de morrer. Tipo, então, é isso, o que a gente faz? Então, eles decidem arquivar esse caso. Mas então, o policial que realmente estava cuidando do caso, ele não pensa assim. Ele pensa que pode ter sido diferente e que, na verdade, tem outra perspectiva e que talvez esse cara só fosse, tipo, sei lá, uma pecinha num quebra-cabeça muito grande. Então chega uma senhora chamada Miss Marple, acho que é Marple. Enfim, esse livro tem vlog de leitura, assim como tem também de O Paciente. Então se vocês quiserem ver, é só ir no meu canal que tem. E meio que ela começa a fazer coisas e entrar muito nessa história. Ela tenta começar a desvendar o que tá acontecendo. Enfim, ela consegue desvendar o caso. Não vou falar qual é a resposta, né? Mas enfim, é um livro cheio de reviravoltas. Que não só os segredos, parece que todo mundo tem um segredo. E não só os segredos são relacionados com crime, mas são relacionados a coisas, tipo assim, idiotas. O que deixa a gente mais intrigado. Porque se todo mundo tem algo que tá escondendo, faz acreditar que todo mundo é culpado. E isso me deixou muito intrigada, porque a cada segundo eu imaginava que era uma pessoa diferente que tinha cometido isso. E porque tem muitos personagens nessa história, então tipo, você fica, meu Deus, quem será que foi? E ao mesmo tempo você, tipo, não sabe, eu pelo menos não conseguia diferenciar personagens, tipo assim, pelos nomes, mas eu sabia quem era exatamente, talvez por um traço de personalidade ou uma característica específica. O que me deixou muito feliz, porque tem muito personagem de vários livros que são, tipo assim, personagens aleatórios, que não fazem diferença nenhuma no livro, eles só são colocados lá pra preencher espaço, e não tem nenhuma característica marcante, e a gente fica tipo, mano, meu Deus, quem é esse? Eu não sei quem é esse. E eu acho que a Agatha Christie fez isso muito bem. Ela deu uma personalidade diferente pra cada um dos personagens, e eu conseguia pensar em cada personagem separadamente, eu conseguia entender, eu conseguia raciocinar quem era cada um, e eu conseguia ver um motivo pra culpar cada um. O que é mais impressionante pra mim, porque a cada segundo que você lê o livro, você imagina que é uma pessoa, porque, como eu disse, cada um tem um segredo, e você passa a acreditar que, tipo, cada pessoa que aparece com um segredo minimamente suspeito, você começa a acreditar que é essa pessoa. E é impressionante, porque de tudo que eu imaginei, não era nada do que aconteceu no final. O que foi muito bom, porque foi uma experiência sensacional. Eu li um livro e eu tentar adivinhar o final e eu não consegui. Tipo, já aconteceu várias vezes, inclusive, com O Paciente aconteceu também. Mas tipo, é impressionante, porque eu não tinha nem suspeita que ia ser aquilo. E isso me deixou mais, como diz a palavra, mais surpresa. Então, ele foi muito bom. Eu dei 5 estrelas pra ele também, se eu não me engano. E eu dei favorito. Eu li ele em 5 dias, eu li ele físico. Mas não era meu, era de um conhecido, então eu devolvi. Mas eu quero ter todos os livros da Agatha Christie. Eu quero ler os outros livros da Agatha Christie, porque eu achei ela simplesmente sensacional. A escrita dela é boa, ela escreve histórias maravilhosas, pelo que eu percebi e pelo que eu li também. Então, eu espero ter a chance de ler mais livros dela. Quem sabe fazer mais vlog de leitura pra cá de livros dela. E basicamente é isso. Na verdade, essa lista acabou. Eu sei que não tem muitos livros, mas o vídeo ficou bem longo, porque eu gosto de falar. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, pode se inscrever no canal, curtir, compartilhar esse vídeo para alguém que talvez goste de livros assim, ou queira conhecer livros desse estilo. E, enfim, é isso. Se você ficou interessado por algum desses livros que eu falei aqui, tem alguns vlogs de leitura sobre cada um deles. Não todos, mas sobre alguns. Então, se você quiser ver também esses vídeos, eles estão no meu canal e eu vou tentar deixar na descrição. Se eu não conseguir deixar na descrição, vai estar nos comentários. E se você quiser também me seguir nas minhas outras redes, fique à vontade. Deixo tudo aí sempre na descrição do vídeo também, se eu me lembrar. Ou no final do vídeo. Mas se eu não lembrar de colocar no final do vídeo, eu coloco na descrição. E é isso, um beijo. E até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado.